Voltamos com o nosso Tome Ciência, estamos discutindo a situação da ciência, o papel da ciência no Brasil, com a presença aqui, a quem já agradeço, do Marco Moricone, secretário regional da SBPC, do Gerson Lima, diretor científico da nossa FAPERJ, do Rogério Meneghini, que é coordenador científico do Cielo, que é um órgão que permite, pela internet, a gente acessar as pesquisas científicas, né? É uma boa ferramenta, e o Alexandre Kellner, que é membro titular de todos os anais da ABC e que tinha pedido a palavra no intervalo. Mas antes disso, antes de passar a palavra, eu quero falar uma coisa para vocês que estão aí. Eles vão nos dar aqui alguns elementos para que você possa saber mais sobre esse assunto, que é uma das características do programa é possibilitar o aumento do conhecimento e aprofundar um pouco isso. Então, nós vamos ter no site, anota aí, www.tomeciencia.com.br. Doutor? www.tomeciencia.com.br. E se você quiser dar alguma sugestão, fazer alguma crítica também, o e-mail é ideias@tomeciencia.com.br. Bem, dito isso, eu cumpro a promessa, primeira palavra para o Alexandre Kellner, notando que nós estamos caminhando agora com um aspecto mais conclusivo nesse último bloco. É certo, porque assim, o que a gente tem conversado muito, não só dentro da Academia Brasileira de Ciências, mas também entre colegas, é que há uma necessidade muito grande do Brasil investir não só na difusão em termos do conhecimento científico, mas de tentar fazer com que essa garotada das escolas diga a seguinte coisa: eu quero ser um cientista quando crescer, nas mais diferentes áreas. Isso não é uma coisa muito difícil de fazer, né? Basta aí um pouco de vontade política e um pouquinho de, vamos dizer assim, criatividade. E um outro aspecto que eu fico assim um pouco abismado, como o nosso país não sai disso, é a questão das salas de exposição, né? E aí por aí vai museus, centros de ciência. Desperta a curiosidade dos jovens. Eu queria fazer a seguinte pergunta até para vocês todos, assim, por que o Brasil não pode ter um museu de história natural ou um museu de ciência de qualidade? Por que não? Nós não somos aqui a sexta, a sétima economia? Por que a gente não pode ter isso? E aí, quando traço os paralelos que os meus colegas na China estão fazendo, assim, um rápido depoimento, quando eu fui lá pela primeira vez, em 1995, eles dividiam impressoras. A impressora é um negócio totalmente complicado para eles terem. Hoje em dia, meu Deus do céu, eles dão um show em todas as áreas, inclusive nessa área de exposições científicas. Eles têm museus maravilhosos que a garotada, os pais vão lá e se maravilham, e aí tem o interesse de conhecer um pouquinho mais desse mundo que nos cerca. Então, assim, sem me alongar demais, eu acho que esse é um ponto fundamental para um país que queira realmente alcançar vamos dizer, uma independência maior em termos de ciência, um desenvolvimento maior em termos de ciência. Tem que investir nessas áreas de exposição, entre outras coisas. Tá. Meneghini, do ponto de vista da sua opinião, assim, o que você acha que tem que ser feito no Brasil? Você concorda com a questão no museu e que mais? Quer dizer, mas tem que concentrar em algumas áreas? Qual é a sua visão? Eu estou totalmente de acordo com o que o Alexandre falou. Eu acho que realmente nós faltamos em termos de maior estrutura, maior infraestrutura, de museus, de bibliotecas, etc. Agora, sim, eu posso imaginar vários outros problemas, na verdade, uma lista enorme deles. Um dos problemas que eu me devotei a ele foi o problema de periódicos científicos. Na verdade, os periódicos científicos brasileiros são fracos. São fracos por várias razões. Primeiro, formou-se uma comunidade relativamente forte de pesquisadores que seguiu a rota assim chamada, ao que eu chamo de rota de periódicos internacionais. Até porque dá mais internacionalmente, dá mais prestígio, maior visibilidade, etc. E, por outro lado, existe a rota de quem publica nacionalmente. Há duas razões principais para isso. Uma é que realmente existem assuntos que são de interesse absolutamente exclusivos do Brasil. Mas essa não é
a parte mais importante. A parte mais importante é efetivamente que mesmo nas áreas consideradas de interesse internacional, há revistas brasileiras que são fundadas, são criadas para servir como uma forma de publicar aquilo que não está sendo conseguido em revistas internacionais. Visto isso, eu que sempre fui um homem da rota internacional, como o Gerson e como o Kellner, a sua posição exatamente eu não sei qual é, eu não conheço bem, mas o que eu achei é que precisava mudar as revistas nacionais. Então, esse foi a razão da criação do programa Cielo. E ele foi criado, e foi realmente a primeira biblioteca, vamos dizer assim, absolutamente acesso aberto. Antes que acesso aberto estivesse na agenda internacional, na verdade. Foi em 68, falou-se, começou a haver discussões sobre acesso aberto em 92, 93. Bom, em que ponto nos encontramos? Nós nos encontramos numa situação que nós temos um número bastante grande de periódicos no Cielo, cerca de 300 quase, brasileiro, e mais 700 ou 800 em outros países que o Brasil conseguiu passar a metodologia para eles e eles aceitaram. Eles usam o dinheiro deles próprios para isso. Nós estamos numa situação que é crucial, que eu acho que precisa ser superada. É melhorar o corpo editorial dos nossos periódicos, número 1. Número 2, profissionalizar esses periódicos. São todos amadores. Ao contrário do que acontece na China, na Índia, na Rússia. Não que eles tenham revistas melhores, mas eles estão criando realmente corpos editoriais de grande peso com editores internacionais pagos. Nós vivemos ainda no sistema de cada revista é o seu próprio publisher, que não dá para funcionar. Então, essa é a grande mudança que nós temos que fazer. Vai precisar de recursos, Os recursos do governo são muito fracos. Nós somos basicamente suportados pela FAPESP, 90%. E isso... E 5% do CNPq. É o que eu ia falar, juntando CNPq, juntando... Rapidinho que eu tenho que falar para o Moricone. Não, mas sabe, eu acho que o Rogério tocou num ponto fundamental, a questão das publicações científicas brasileiras. Mas o ponto só que não vou necessariamente discordar, mas pelo menos salientar, que atualmente a situação na qual nos encontramos, ela é totalmente contrária ao desenvolvimento desses periódicos. Eles não têm chance de se desenvolver, na minha opinião. Se vocês pegam hoje a garotada, eu vou pegar a garotada um pouco mais velha, os meus alunos, talvez até os alunos do Gerson, eles chegam lá quase que numa paranoia, dizendo eu tenho que publicar fora, eu tenho que publicar, que senão o meu programa cai, senão eu não vou conseguir os meus recursos, senão eu não vou ser reconhecido. Então, isso é um ponto importante que a gente não deve perder. E uma outra coisa, Sr. Rogério, eu estive agora na China, eu tenho um programa na China já há bastante tempo com colegas lá. Sabe o que eles estão fazendo? Deixaram claro para mim, Alex, sabe aquele próximo trabalho, aquele especial que a gente ia mandar para uma revista não sei o quê? Nós vamos mandar para a nossa aqui, porque nós queremos desenvolver uma revista especial aqui. E o Brasil não faz isso. O Brasil não chega disso. Nós vamos pegar algumas revistas e nós vamos apoiar essas revistas de uma forma tal que faça com que os próprios pesquisadores nacionais com um destaque maior possam publicar nessa... Bem, com o Moricone, deixa eu só avançar um pouquinho, que a gente está no final, eu queria que os dois tivessem a sua chance de conclusão. Moricone, você representa uma entidade, a SBPC, que já teve um papel político essencial na história do país e, de certa maneira, luta por uma política científica. Nesse sentido, qual é a sua conclusão? Olha, eu posso complementar um pouco, talvez, o ponto do Rogério, que está falando, digamos, do extremo mais alto nessa escala, que seria o das publicações internacionais ou nacionais, das revistas, que é assim, onde a pesquisa encontra o seu palco, né? Eu acho que a gente também tem que... Isso é importantíssimo, sem dúvida, a gente ter um país que, quando você vê assim, tem boas revistas, respeito, representa algo, né? Quando você fala assim, a Holanda, os Estados Unidos, vários países europeus têm revistas de peso, representa algo cientificamente, mas também eu acho que para a pesquisa brasileira realmente cumprir a sua, digamos, sua missão,
como o Kerner estava falando, a gente tem que olhar para o extrato básico e criar essa ideia de que alguém quer ser um cientista. Hoje em dia no Brasil, um colega meu me dizia assim, hoje em dia no Brasil, assim, qualquer pessoa que é um pouco melhor que a média começa a sonhar em ser funcionário público. Esse é o sonho, assim, você quer estabilidade e não quer pressão. Enquanto que você deveria pensar, não, você quer inovadores, né? Você quer pesquisadores, você quer pessoas mas que... no caso do professor de escola pública, também quer virar pesquisador, vai ter pressão, como nós já vimos. Sim, tem uma pressão, mas assim, quase que quando você vê alguma pessoa que é muito competente, isso, independentemente da pessoa que você me conhecer, não, quando eu falo que eu sou físico, por ser físico, as pessoas já supõem que você é alguém tem um preparo muito grande, e fica assim, mas puxa, e por que você decidiu ser professor? Quase que assim, você poderia ser tantas coisas, escolheu justamente ser pesquisador e professor. Então, eu acho que assim, tem que se criar essa cultura, a educação fundamental básica tem que ser de alto nível para você oferecer aos estudantes essa visão de que é uma carreira interessante e a divulgação científica tem que ter o seu Bem, deixa papel. eu dar tempo aqui para o Gerson, fazendo logo um pedido. Gerson, faz um fecho aí, o que você diria que... Como é ser importante ser cientista no Brasil? Vamos lá, vê se cativa quem está nos... Bem, assim, gastar 10% do meu tempo, muito rápido, falar que eu já mencionei antes que, e até usando aqui o chapéu da FAPERJ, eu acho que se não tiver uma agências, né, com uma missão de Estado, tanto a nível federal como estadual, visando, né, no caso da FAPERJ, nós investimos, são recursos públicos, 2% da arrecadação líquida do Estado é da FAPERJ. Então, temos um compromisso de tentar fazer esse déficit que temos, né? Temos que pular de 600, 700 pesquisadores por milhão de habitantes para pelo menos 4 mil, 5 mil. Então, temos que atrair o pesquisador. Então, é um mundo fascinante. A pesquisa é fascinante. Ela, obviamente, ela não é um lugar, não é uma situação de conforto, porque... Então, por isso que temos que buscar esses talentos. Mas eu diria que toda criança, ou todo adolescente, pré-adolescente, principalmente quando está ali entre seus 12, 16, 17 anos, ele tem um cientista na sua alma, né? Alguns, eventualmente, não vão ser cientistas, mas temos que, de alguma maneira, tentar trazer, principalmente aqueles que realmente não deixar murchar essa chama que tem nesses pré-adolescentes, que a gente vê nas feiras de ciência, nos museus. Então, se você está pensando em ser cientista, eu diria, vale a pena ser cientista. Todos os casos que a gente vê, a gente raramente vê alguém infeliz e sempre pode se mudar de caminho. Se você descobre lá, né, com os 18, 19 anos que joga melhor futebol do que você tem outras escolhas, ou se vai ser um empresário. Então, na verdade, o caminho da ciência é um caminho que abre muito mais do que fecha. E o país precisa, né, em todas as áreas, precisa também de muito estudo, muita dedicação. Precisamos de ter mais estudo e mais acesso à informação. Bem, o nosso tempo acabou, infelizmente, a gente já teria vários aspectos. Eu agradeço a presença de vocês aqui e a sua aí nos assistindo. Até a próxima.